Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 41º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e aos filhos de Israel e diga-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa de sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isto lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diga-lhes também: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo que comer será eliminado. Qualquer pessoa, natural da terra ou estrangeira, que comer carne de um animal que morre por si ou que é dilacerado por feras, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Depois estará pura. Mas, se não lavar a roupa, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal
e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois, ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas penas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos da melhor farinha, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela.
é oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais de Arão e de seus filhos é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento, nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima ponha incenso, é oferta de cereais. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagadas e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda do encontro o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem amassada, em pedaços cozidos. Você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor
a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morreu por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos da melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará, por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu
não será aceito, nem lhe será atribuído sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer, levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. A carne que tocar alguma coisa impura, não se comerá, será queimada. Quem estiver puro, poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito, que é movido, e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Chegamos ao fim da leitura de nosso 41º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.